Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 232º Dr. Apple News. De volta aqui, depois de uma semana de ausência, estamos de volta com as notícias aí. Um abraço para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, todo mundo ajudando aí com as sugestões de pauta. Muita gente mandando mensagem dizendo que estava com saudade do Dr. Apple News aí. Poxa, por que não apareceu na sexta-feira e tal? Estamos de volta, pessoal, fique tranquilo. Notícias muito interessantes essa semana para a gente tratar. A gente vai começar, como sempre, com as notícias históricas. A gente tem aqui em 1987, 2 de março de 87, a Apple lançando esse cara aqui, que é o Macintosh 2. A gente sabe que o Macintosh, o primeiro, era aquela caixinha pequenininha, né? Depois a Apple fez algumas mudanças, mas não mudou a geração do Macintosh, continuou sendo o Macintosh com alguns implementos ali, uma melhoria de performance, etc. Mas essa foi a primeira repaginação toda do Macintosh. E a principal diferença dela, além da questão da caixa mesmo em si, né, o monitor separado, o gabinete embaixo, né, um layout completamente diferente, era a possibilidade de você abrir a máquina e fazer alterações na máquina, né, aumentar, trocar placa, esse tipo de coisa, que no Macintosh original não era possível. Aqui já fica claro aí a mudança de perspectiva que a Apple teve depois da saída do Steve Jobs. Nessa época ele já tinha saído da Apple, né? E a galera falou, vamos esquecer esse negócio de máquina fechada e dar oportunidade para aqueles caras que gostam de mexer na máquina. A Apple sempre teve esse dilema, né? O Wozniak era aquele cara que gostava de montar quebra-cabeça, era o modelo, ele comprava os kits e ele mesmo montava em casa, e tinha todos os amigos do homebrew, né, que gostavam desse tipo de brincadeira, né, de atividade, etc. E o primeiro computador ele foi pensado nisso, você comprava um kit, você mesmo tinha que montar em casa, e aí o Steve Jobs falou, não cara, vamos sair, existe um mercado muito maior de pessoas que não são esses nerds aí, que gostam de comprar e funcionar, o negócio tem que, it just works, ele tem que funcionar, você compra, pluga e acabou, né? Então sempre houve essa diferença aí de visão, e quando Steve Jobs saiu, a Apple lançou o Macintosh 2, já pendendo para o lado de possibilidade de expansão. Depois a gente tem um pouquinho depois, em 89, né, 7 de março de 89, a Apple lançando esse monitor aqui que parece que ele está em pé, né, e ele realmente estava em pé. O primeiro monitor ele tinha 15 polegadas, né, 15 polegadas, e ele foi o primeiro que foi feito em pé. Por quê? Porque a Apple tinha um programa chamado Aldus PageMaker, não sei se vocês lembram isso. Quem trabalhava em propaganda, em publicidade, sabia que o computador ele veio principalmente para ajudar no desktop publishing, que era você fazer os layouts das revistas, dos jornais e tal. E aí, qual que é o melhor formato para você desenhar uma página de revista? É o monitor deitado ou é o monitor em pé, né? O papel ele fica em pé, então com esse monitor você pode colocar o papel inteiro na página, visualizar e fazer o layout, fazer o desenho, a paginação, né, de uma forma muito melhor do que ficar com o monitor deitado e ter que ficar rodando a barra de rolagem para cima e para baixo. Então essa foi a grande ideia, e hoje a gente vê um monte de escritório de advocacia tendo um monitor normal e um monitor em pé para poder ver as publicações dos processos e tal, porque daí você vê a página toda, é muito mais fácil que ficar trabalhando, rodando a página. Mas lá em 89, a Apple já teve essa ideia e já tinha lançado um monitor desse modelo, né? Custava $1.100 naquela época, olha só. Bom, para as notícias agora da semana, temos atualizações para a família toda, né? Então, para o iOS, iPadOS, para o 17.4, né? Para o Macintosh também, o Sonoma 14.4, também temos para o relógio, né, o 10.4, o WatchOS, e também para o Apple TV, o tvOS 17.4. Então, faça os backups aí apropriadamente, atualize tudo para ficar tudo certinho, ok? MacBook Air M3 finalmente saiu, muita gente aguardando, né, o pessoal no final do ano passado, no meio do Natal,
Thiago, eu tô querendo comprar um MacBook Air. Eu falava, cara, segura a onda um pouquinho, porque a Apple vai lançar no começo do ano que vem o MacBook Air com M3. A Apple acabou antecipando a vinda do processador M3 e o MacBook Air ficou de lado, porque naquele mesmo ano ela já tinha lançado o MacBook Air com M2. Então meio que encavalou as coisas, né? Eu falei, cara, segura a onda um pouquinho, porque vai sair o MacBook Air M3. E acabou de ser lançado. Então a galera que estava esperando o MacBook Air, tem gente que já foi para os Estados Unidos, né, e queria comprar aqui no Brasil. Eu falei, não, segura a onda um pouquinho, você vai ficar um tempo lá nos Estados Unidos, vai lançar enquanto você estiver lá. E batata, aconteceu, já lançou. Então se você quiser já comprar o MacBook Air com o processador novo, já está pronto, é só fazer a sua reserva lá, tá? Olha só que legal esse aqui, ó. O MacBook é responsável por 90% das vendas de Macs. A gente percebe isso até pela importância que a Apple dá para os MacBooks e para a não importância que a Apple tem dado para o iMac, por exemplo, né? O iMac ficou 2 anos sem nenhum tipo de atualização. Então a gente percebe realmente que isso acontece pelo próprio comportamento da Apple, né? A Apple tem o iMac, tem o Mac Pro, o Mac Studio, tem o Mac Mini, mas é o MacBook que é o grande carro-chefe, é o pãozinho, né? É o pão francês dos computadores da Apple, 90% das vendas. Eu não imaginava que era tanto assim. Mas olha lá, o iMac 4%, o Mac Pro 3%, o Mac Studio 1% no máximo, e olha que é uma máquina muito boa, mas é uma máquina bem específica, né, para quem trabalha, né, que já tem um monitor, teclado, etc. Mas é uma máquina muito boa. Então a gente tem mais ou menos uma divisão aqui. Lógico que essa informação não é uma informação da própria Apple, porque a Apple não abre esses números para a gente, é uma pesquisa, né, é o SIRP, Consumer Intelligence Research Partners. Então, assim, dá para a gente ter aí a margem de erro para alguns pontos para cima, alguns pontos para baixo. Apple ID provavelmente vai mudar de nome. A gente não vai ter mais um Apple ID, agora vai ser Apple Account. A gente está esperando aí uma mudança muito grande, ou vamos dizer assim, uma mudança mais sensível no sistema operacional dos iPhones, né, dos iPhones e do iPad. O iOS 18 promete ter um revamp, promete ter uma mudança maior, assim como tivemos há poucos anos ali do macOS, né? E parece que dentro dessa mudança mais drástica do iOS, a gente vai ter uma mudança do nome do Apple ID, vai virar Apple Account. Provavelmente isso vai ser anunciado em junho, né, na WWDC, quando a Apple anuncia os novos sistemas operacionais, e isso vai sendo alterado de pouco em pouco. Então vamos aguardar, porque o pessoal tem falado bastante que o iOS vai ter mudanças grandes aí, principalmente com recursos mais interessantes, utilizando a inteligência artificial. O pessoal está falando que a Apple está muito quietinha, a Apple não faz nada de inteligência artificial e tal. Eu acho que é melhor a gente segurar um pouco, porque vem coisa boa por aí. Como eu falei, a Apple no ano passado comprou mais de 30 empresas de inteligência artificial. Então com certeza ela está entrando no jogo e não está sendo brincadeira. A gente pode esperar aí coisas muito interessantes da Apple nessa área também. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, a notícia que mais pipocou essa semana, sem dúvida nenhuma, foi o cancelamento oficial aí do Project Titan. Era o nome do projeto que a Apple tinha para a criação de um carro, o Apple Car. 10 anos, né, nessa expectativa, 10 anos com essa notícia desse projeto, a Apple contratando engenheiros, contratando não sei o que, caras que mexiam no carro, o cara da Porsche, a cara da Volkswagen, cara não sei da onde, e a galera sonhando, olha os desenhos ali, né, do Apple Car. A galera sonhando, né? Não, vai vir um Apple Car, vai acabar com o mercado e tal. Aí nesse meio tempo veio a Tesla, mudou todo o jogo, enfim, né? E 10 anos depois a Apple oficialmente cancela
desiste de fazer o Apple Car e aloca a turma toda para a inteligência artificial. A gente já viu essa notícia acontecer nesses 10 anos, a gente já teve a notícia de que a Apple cancelou e depois voltou. Eu não sei, eu tô com um feeling aqui que dessa vez é para valer. A Apple não deve se meter nesse campo aí. Já tem muitos players nisso aí, enfim, se eu fosse a Apple, eu não me meteria nisso aí, ainda mais com relação a carro elétrico. Eu acho que o carro elétrico ainda está longe de ser alguma coisa que seja durável a longo prazo. A gente tem visto problemas grandes, principalmente com carros mais antigos, né, elétricos, e a gente sabe que o custo de bateria ainda é alto, existem ainda alguns problemas. Eu acho muito legal, muito bacana, mas existem ainda alguns problemas graves, principalmente para o consumidor, né, que vai acabar ficando com o carro na hora de você repassar esse carro. Quem que vai querer comprar um carro com uma bateria já ruim, viciada, que vai custar 50 mil para trocar a bateria? Então, enfim, eu acho que existem ainda alguns problemas que a parte elétrica, essa questão do combustível alternativo precisa resolver. Apple Vision, bom, o Antônio falou comigo essa semana, falou, eu tô vendo um monte de notícia aqui na internet, de que a galera tá devolvendo o Apple Vision Pro a rodo, é um fiasco e tal, um monte de notícia, a internet está inundada disso. Eu falei, calma, fique tranquilo, porque a gente não pode muito acreditar nessa onda, né? É óbvio que teve devolução, é o que eu expliquei para ele. Muita gente comprou, porque lá nos Estados Unidos você pode comprar e você tem 1 ou 2 semanas, não sei exatamente, para testar o produto, e você pode devolver a hora que você quiser. Aqui no Brasil, quando a gente compra pela internet, a gente tem 7 dias para devolver, mesmo que não tenha problema nenhum. Eu não gostei do produto, quero devolver. É lei, você pode devolver. Lá nos Estados Unidos, mesmo que você vá na loja e compre na loja, você tem um certo período e você pode devolver também o produto se você quiser. Então muita gente empenhou ali $3.500 para poder fazer videozinho no TikTok, para poder fazer review no YouTube e tal, e depois sabia que ia devolver, né? Não vai querer gastar uma grana dessa alta. Era realmente para experimentar o produto, fazer a sua graça, monetizar e depois devolver. Porém, a gente tem visto aí muita gente falando, não, porque a galera tá devolvendo a rodo e tal. O Ming Chi Kuo, que é o nosso oráculo ali, ele tem a base dele, ele fala a respeito de toda a cadeia produtiva da Apple. Então ele consegue as previsões dele em cima da cadeia produtiva. E o que ele aferiu ali, né, que a taxa de retorno é de menos de 1% do que foi vendido. A Apple estava uma expectativa de venda de 150, 200 mil unidades, né? E acabou vendendo ali de 200 a 250 mil unidades, vendeu bastante, perto do que estava esperando, perto do que qualquer um estava esperando, né, pela faixa de preço. E eu acho que não vai sair muito disso, porque enquanto a Apple não baixar esse preço, não vai realmente popularizar esse equipamento. Mas enfim, o que ele fala aqui? Que pelo que ele tem visto na questão de demanda de peças e nas empresas que fazem como é que é? O refurbishment, a remanufatura do produto, né, dá menos de 1%. E a maioria desses produtos não tem nenhum tipo de dano. Então é a galera que comprou para testar e devolveu, né? Diz que a maioria, de cerca de 20 a 30% desses retornos, são pessoas que não conseguiram configurar, tiveram dificuldades na hora de configurar o Apple Vision Pro. É óbvio que existe um passo a passo, mas como é um tipo de computação, né, eles chamam de spatial computing, né, completamente diferente, que usa outras ferramentas, né, outras habilidades, é normal que as pessoas tenham dificuldade de configurar. Assim como chegou o iPhone também, as pessoas tinham dificuldade de configurar. Como chegou o Apple Watch, as pessoas tinham dificuldade de configurar. É normal. E muita gente também reclamando a questão do peso e a questão do desconforto de muito tempo usando. Também é normal. Bota um óculos novo na cara e vê se você não vai ficar tonto por algum tempo. Até o corpo acostumar, né? Com certeza acontece isso. Essa questão do peso é relativo de pessoa para pessoa. Eu também acho que seria desconfortável ficar com uma coisa muito pesada na cabeça durante muito tempo. Tanto que não é para ficar durante muito tempo, né? A bateria nem dura tanto assim. Mas enfim, a gente vê aí uma discrepância entre do que é visto na indústria e do que é ventilado na internet. Então tem que ficar um pouco atento com relação a isso. Nunca compre a ideia logo de cara, dá uma pesquisada
né, em outras fontes, para você poder tirar a sua própria conclusão. Porque na internet vai ter um monte de notícia mesmo e vai querer influenciar aí o teu pensamento. Aqui, bom, essa notícia foi legal, eu gostei de ver. O que aconteceu, né? A Epic Games, os passarinhos estão tão felizes hoje. A Epic Games foi a primeira do Fortnite, né? Foi a primeira que começou a encher o saco da Apple com relação à App Store, né? E na verdade esse foi o pontapé inicial ali para a União Europeia fazer o que fez, né? Obrigar a Apple a abrir o seu App Store e permitir a instalação de aplicativos através de outras lojas, né? Não quer dizer que você vai poder entrar no Safari, baixar um programinha e instalar, não é assim. Vai precisar de um repositório, de um outro programa, um App Store, sei lá, 2, de uma outra empresa que forneça os aplicativos, beleza? A Apple mudou toda a política de quem quer ficar dentro da App Store, de quem quer usar fora da App Store, né? Já rodou a galera, já começou a reclamar porque vai ter passou de 1 milhão de downloads, vai ter que pagar 15 centavos, 50 centavos, né? Que a gente falou na semana passada, a galera já começou a dar piti. Mas o que aconteceu? Assim que saiu essa atualização do 17.4, a Apple, o que ela fez? Essa atualização já liberou, já permitiu alguns recursos que a União Europeia obrigou a Apple a fazer por conta do que a Epic Games fez, né? E aí, o que ela fez? Ela cancelou a conta da Epic Games. Mas você não queria usar uma loja externa, sair da App Store? Então eu vou cancelar a tua conta. E simplesmente cancelou a conta de desenvolvimento do Fortnite. Então você não pode mais baixar o Fortnite através do App Store. Os caras estão lá arrancando os cabelos. Imagina que absurdo, como é que você pode fazer? Não é, meu amigo, você lutou durante tantos anos para não ser obrigado a utilizar o App Store, agora você vai e usa a loja que você quiser, se vira aí, negão. Achei demais isso, achei demais. E aí já entraram com o pedido, a Comissão Europeia está pedindo explicações da Apple, por que ela acabou com a conta, mimimi, aquela coisa toda. Achei muito bom a Apple ter feito isso, ter cancelado a conta dela. Simplesmente ela falou que eu cancelei a conta porque eles não são dignos de confiança. Tem ações ali que não são dignas de confiança. Essa é a explicação da Apple. E é isso mesmo. Fizeram o que fizeram e quer continuar vendendo na App Store? Uma banana pra você, né, cara? Vai procurar tua turma. Bom, a última notícia que eu separei para vocês essa semana é o MacBook de 20 polegadas dobrável. A gente já vem falando isso há anos e anos e anos. Muitas patentes que a gente vem trazendo aqui que direcionam a Apple para esse caminho. Então seria uma tela dobrável, uma tela gigante. Você não vai ter mais teclado, né? O teclado ou vai ser um teclado externo ou um teclado touch, como a gente tem no iPad, no iPhone, etc. E tudo vai ser uma tela. Talvez o uso com a caneta, talvez o uso com o próprio dedo, né? A gente não sabe exatamente. Mas existem confusões se vai ser um MacBook, se vai ser um iPad, enfim. A Apple está trabalhando com alguma coisa dobrável, a gente sabe disso, já vem falando a respeito disso. E parece que isso está no caminho para chegar em 2027. Então temos que aguardar aí mais alguns anos para esse tipo de equipamento chegar aí na mão da gente. Vamos aguardar porque eu acho que é um futuro que não tem como escapar. É só a gente realmente conseguir ter uma tecnologia confiável, né, durável, para que a tela não fique se estragando no meio do caminho, seja uma coisa boa de usar, né? Acho que é isso, pessoal. Terminamos nosso Dr. Apple News dessa semana. Eu me despeço de vocês. Peço para vocês compartilharem aqui o meu trabalho com os teus amigos, com os teus colegas e convidá-los a acessar o site drapple.com.br para conhecer os cursos completos que a gente tem lá e também os meus contatos, caso você ou eles precisem de algum suporte técnico para qualquer produto da Apple, ou uma aula VIP, alguma consultoria, estou à disposição de vocês, é só entrar em contato que a gente agenda um horário, ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.